Tudo bem, pessoal? Basicamente, a gente vai conversar sobre uma coisa extremamente frequente no nosso dia a dia, mas que muitas pessoas ainda têm dúvida, que é o jejum intermitente. Na verdade, o que é o jejum intermitente, né? É uma abordagem eficaz, isso é que tem que ser muito claro, é uma abordagem eficaz para promoção, para efetivação da saúde metabólica e do controle de peso. Ele, na verdade, nunca foi especificamente para o controle de peso. Isso é uma coisa mais recente, evidentemente. Qual o contexto histórico do jejum intermitente? A gente tem que prestar atenção que o jejum é uma coisa antiga. A gente pensa, é uma modinha do presente, estão começando a falar em jejum intermitente agora. Não tem absolutamente nada a ver. O jejum intermitente sempre foi praticado pela civilização humana. Olha, desde o tempo dos homens, quando eles caçavam, quando eles colhiam, quando eles eram nômades, quando eles não tinham moradia fixa, eles já faziam jejum intermitente. Você sabe por que eles já faziam jejum intermitente? Inclusive, nosso corpo foi feito para fazer jejum intermitente. Nosso corpo se preparou ao longo desses milhares de anos, centenas de milhares de anos, para poder fazer o jejum intermitente. Por quê? Porque nós não tínhamos comida da forma que nós temos hoje. Nossos antepassados, que moravam nas cavernas, que eram nômades, nossos antepassados não tinham comida todo dia. Raciocínio que naquela época havia longos períodos de frio, 2, 3, 4, 5 meses de frio, longos períodos de seca, 5, 6 meses de seca. Não era sempre que se conseguia sair para caçar. Justamente por não se conseguir sair para caçar com facilidade, nem sempre você tinha comida. Sem falar que muitas das vezes que você saía para caçar, você não encontrava caça. E aí como é que você ia comer? Então o corpo do ser humano foi feito para passar longos períodos em jejum. E isso sempre esteve na vida e ele se preparou para isso. Existe inclusive a teoria da insulina adaptativa, em que nós estamos tão preparados a passar jejum que um dos hormônios mais importantes da nossa vida é a insulina. Por quê? Ele é um hormônio que capta energia, que faz com que tudo que você coma seja acumulado de forma de açúcar e de forma de gordura. De forma de açúcar no nosso fígado e de forma de gordura no nosso tecido gorduroso. Por quê? Porque nos períodos em que nós estivermos em jejum, nos períodos em que não tivermos comida à nossa mesa, o corpo utiliza desses estoques de gordura e de açúcar para que nós possamos sobreviver a esse período e estarmos aptos a passar por esse período sem tanto sofrimento. Então, nossa capacidade energética ao longo do tempo é muito intensa. Pense no seguinte, nós somos filhos, nós somos oriundos daqueles seres que sobreviveram a longos períodos de jejum. Portanto, nossa genética, para nós estarmos aqui, é uma questão assim, quem conseguia passar muito tempo em jejum naquela época, vivia. Se ele vivia mais, ele procriava mais. Se ele procriava mais, os seus filhos também, com genes que eles tinham de conseguir resistir ao jejum, com a capacidade da insulina muito grande, também sobreviviam. E de geração a geração chegamos nós. E nós somos, portanto, oriundos desse tipo de homem que se adaptou ao jejum. Portanto, nossa capacidade de viver em jejum sempre foi muito alta, ou seja, a nossa insulina sempre foi muito, digamos assim, eficaz, nosso hormônio da sobrevivência, a insulina. E a insulina sendo muito eficaz, se nós tivermos uma grande quantidade de alimento, é evidente que ela vai guardar muito mais do que aqueles seres que não viveram, que não conseguiram sobreviver àquela época, que tinham pouca insulina e, portanto, não conseguiram sobreviver e não conseguiram procriar. Então, é evidente que hoje, como nós temos uma fartura de alimento, a tendência é engordarmos, porque nós temos geneticamente, nós estamos adaptativamente, geneticamente, mais econômicos do ponto de vista energético, que somos descendentes daqueles seres
que se acostumaram ao jejum. E isso também, além dos seres, dos caçadores-coletores, na história antiga sempre se falou em jejum. Por exemplo, Hipócrates, que é o pai da medicina, falava que o jejum purificava a alma, purificava o corpo, purificava a mente. Isso 400 a.C. E o jejum é uma coisa tão eclética e tão antiga e tão presente na vida humana que pelo menos é um fator que nenhuma religião briga. Todas aceitam o jejum. O cristianismo pratica o jejum, o budismo pratica o jejum, o judaísmo pratica o jejum, o islamismo pratica o jejum. Ou seja, é uma coisa que está na natureza humana. E o cristianismo, por exemplo, Jesus praticou jejum 40 dias no deserto. Ou seja, o jejum purifica o corpo e purifica a alma e permite que nós entremos em contato com o divino. Mas por que isso acontece? Porque o corpo utiliza a gordura como fonte energética, e por utilizar a gordura como fonte energética, nós somos feitos justamente para utilizar a gordura como fonte energética. E daí essa capacidade do cérebro funcionar melhor, e funcionando melhor, ele consegue utilizar de todas as suas capacidades que nós no dia a dia não percebemos. Não são raras as vezes que as pessoas que fazem jejum de 24, 48 horas conseguem se perceber muito mais atentas ao que está ao redor, conseguem ter uma desanuviação da sua vista. Por quê? Porque elas conseguem ver melhor, conseguem ver as cores melhor, conseguem ouvir melhor, conseguem raciocinar melhor, concentrar-se melhor. Isso por conta do jejum. E hoje a ciência já explica isso. O que foi acontecendo? Que com o passar da história, principalmente depois da Revolução Industrial, a comida ficou muito mais farta. Os homens tiveram a comida à mesa diariamente e começaram a comer 3 vezes ao dia. Imagine, alimentos processados, e você que estava acostumado a não comer ou comer uma vez ao dia, você passa a comer alimentos processados ricos em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, com alto teor energético, e comendo 3 vezes ao dia. Há inclusive algumas áreas da saúde que sugerem que coma 6 vezes ao dia, o que é totalmente antifisiológico. Mas muito bem, você comendo 3 vezes ao dia alimentos altamente processados, o que é que vai acontecer? Se você é um descendente daquele ser humano que conseguiu sobreviver a longos períodos de jejum, e até o alface àquela época, se ele comesse, ele guardava um pouquinho, porque ele não sabia o dia seguinte se ele ia comer ou não, você como descendente dele, com essa insulina funcional, que funciona perfeitamente, comendo alimentos processados, altamente calóricos, 3 vezes ao dia, você termina engordando. Você termina guardando muito carboidrato, e você, com essa quantidade de carboidrato, você vai fazer gordura no fígado, você vai engordar, você vai ter um excesso de triglicerídeos, você vai inflamar seu intestino, ter doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, como o AVC. Tudo isso decorrente de um processo de comer em grande quantidade, porque você está fazendo uma atitude antifisiológica, que é o não comer ou comer em pequenas quantidades. Então hoje, as pessoas têm muito mais facilidade em ter comida do que outrora. E por conta disso, esse excesso de alimento está causando muito mais mal ao ser humano do que bem. E a ciência começou a perceber isso. Isso é que é bem interessante. A ciência percebeu que depois dos últimos 150 anos para cá, com a Revolução Industrial, o índice de pessoas diabéticas aumentou muito, pessoas com esteatose hepática aumentou, hipertensos, obesos, pacientes com doenças cardiovasculares, infarto, AVC e câncer. O câncer está diretamente ligado à ingesta acentuada de alimentos processados, altamente calóricos, porque isso inflama o intestino, e essa inflamação crônica é que termina causando um processo de inflamação nas células do corpo, e aquelas pessoas que estejam geneticamente
vulneráveis aqueles órgãos em que ela tenha nascido com uma vulnerabilidade genética, sofrendo um processo inflamatório, termina por desenvolver um processo de cancerização. As células se deterioram nesse aspecto. Então, é isso que acontece quando você se alimenta demais e de forma incorreta. Afinal de contas, como foi que os cientistas perceberam isso? Perceberam que o jejum trouxeram de volta esse estilo de vida perdido ao longo dos últimos 160 mil anos. Eles perceberam que quando você ficava algum tempo sem comer, algumas alterações metabólicas no corpo aconteciam e você conseguia ter uma redução da inflamação do intestino, você conseguia ter uma diminuição da sua quantidade de insulina, você diminuía a resistência à insulina. Por outro lado, você conseguia retirar todo o estoque de açúcar, porque quando você está em jejum, o corpo, a princípio, por estar acostumado a usar o açúcar, ele pega esse açúcar do fígado, principalmente, que está armazenado na forma de glicogênio, e ele utiliza e tira esse açúcar do sangue, do fígado. O açúcar muscular, ele utiliza uma parte, mas não utiliza todo. O glicogênio do músculo é muito pouco utilizado, mais o do fígado. Na hora que você passa um período acima de 12 horas em jejum, o corpo, como precisa da glicose para poder fazer todas as suas reações químicas, biológicas, ele vai utilizar, se você não está comendo, ele vai utilizar nos seus depósitos. Então ele tira do fígado o glicogênio, transforma em açúcar e durante as 12 horas ele começa a utilizar esse açúcar do fígado. Mas quando passam as 12 horas, o que é que acontece? O corpo diz, puxa vida, eu peguei todo o meu estoque de açúcar do fígado, utilizei e agora eu não tenho mais açúcar, o que é que eu faço? Você vai ter uma fome imensa, porque nesse momento o corpo está altamente dependente de açúcar. Mas se você conseguir superar um pouco esse tempo de 12 horas, o corpo é inteligente, ele, de forma original, ele sabe utilizar a gordura, porque ele foi feito para isso, porque ele foi feito para passar longos períodos em jejum. Ele disse, poxa, se eu não tenho açúcar, eu tenho que me virar, eu vou ter que utilizar a gordura que eu tenho guardado. É nesse momento que o jejum intermitente, ou um jejum um pouco mais prolongado, a depender do tipo de jejum, entra em todo o seu esplendor. Porque o corpo vai utilizar, a partir de 12 horas, que acabou o glicogênio hepático, ele vai utilizar das reservas de gordura do corpo. Esses triglicerídeos são quebrados do nosso tecido gorduroso, vira triglicerídeos, esses ácidos graxos, essa gordura é quebrada dentro das nossas células adiposas. Esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea eles vão para o fígado e no fígado eles são quebrados eles são transformados em açúcar. E esse açúcar é jogado na corrente sanguínea e utilizado por todas as células do nosso corpo. Ou seja, à medida que você não dá alimento, o corpo vai utilizar as nossas reservas de gordura, vai quebrar essa gordura, vai transformar na glicose e essa glicose então vai ser utilizada pelo cérebro, pelo próprio fígado, pelos músculos, pelo fígado, pelo rim, pelos intestinos. E você vai utilizar das suas reservas. E qual a outra vantagem que tem quanto a isso? Que na hora que você começa a utilizar a gordura e os corpos cetônicos, que são decorrentes dessa metabolização da gordura que está armazenada, quando você começa a utilizar esses corpos cetônicos como fonte de energia, principalmente para o cérebro, você consegue ter uma funcionabilidade cerebral muito maior, porque ele foi feito para usar principalmente corpos cetônicos como forma de energia. Então ele vai produzir muito mais glicose, ele vai produzir muito mais ATP com aqueles corpos cetônicos, com aquele ácido graxo, e você vai conseguir ter uma performance cognitiva cerebral muito maior. Da mesma forma que seus níveis de insulina vão ficar muito baixos, você não está usando glicose. E na hora que você diminui os níveis de insulina, você diminui o processo inflamatório do seu corpo. Na hora que você diminui os níveis de insulina, você também automaticamente diminui os níveis de leptina. E na hora que você diminui os níveis de leptina, você vai lá no sistema nervoso central e faz com que
seu cérebro funcione muito melhor. Então o jejum, ele tanto consegue controlar a sua gordura, porque ele vai diminuir a obesidade, vai utilizar a gordura que você tem armazenada, da mesma forma que ele vai diminuir a quantidade de insulina no seu corpo, vai diminuir a resistência à insulina e, por conseguinte, vai equilibrar e até curar, se você fizer isso por um processo mais prolongado, como estilo de vida, o seu diabetes tipo 2 ou a sua resistência à insulina. Diminuindo os triglicerídeos faz com que haja um aumento da produção do óxido nítrico, e aumentando a produção do óxido nítrico você vai ter uma dilatação arterial, você vai diminuir a hipertensão arterial. Da mesma forma que, se você não tem mais uma grande quantidade de gordura no fígado, porque ela está sendo utilizada para formar glicose, você também diminui a gordura hepática, esteatose hepática. E como você está dando um descanso para o seu intestino, você está evitando alimentos altamente inflamatórios, seu intestino passa um tempo descansando, ele tem capacidade de se regenerar, de fechar de volta aquelas células que estavam abertas, causando leak gut, que é um intestino hiperpermeável, permitindo que elementos ruins entrem no nosso sangue e inflamem nosso sangue, por causa do nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico fica muito estimulado quando entram elementos que não deveriam entrar no nosso sangue, e aí você diminuindo o estímulo do nosso sistema imunológico, esse intestino volta a fechar e não permite que pedaços de alimentos, pedaços de bactérias entrem no nosso sangue, e com isso para de estimular de forma exacerbada nosso sistema imunológico, que é 85% está no intestino, e parando de exacerbar nosso sistema imunológico, você tem uma menor aglomeração, um menor chamado desse sistema imunológico. O sistema imunológico fica mais tranquilo e com isso diminui também a possibilidade inflamatória e com isso diminui o risco de câncer. E está provado também que o jejum intermitente, além de ter todos esses benefícios, aumenta do ponto de vista genético, estimulando vias intracelulares, aumenta o prolongamento dos nossos telômeros e faz com que nós tenhamos um aumento da nossa longevidade. Tem duas pesquisas científicas dois trabalhos científicos, um de 2022 e um de 2019. O primeiro é o jejum intermitente na saúde metabólica, publicada lá no Triance, que é uma revisão científica, uma revisão sistemática muito grande. E a segunda é o jejum intermitente e a saúde metabólica do jejum religioso até o jejum com tempo de alimentação reduzido. É um outro artigo publicado na Obesity, e esse artigo de revisão publicado na Obesity, esses dois últimos artigos, esse último de 19 e o anterior de 2022, fazem um levantamento gigante das vantagens que nós temos com o jejum intermitente. E as vantagens são basicamente essas que eu estou falando com vocês. A gente diminui a resistência à insulina, diminui o diabetes, diminui a hipertensão arterial, diminui a gordura no fígado, perde peso, melhora a concentração, melhora a cognição, diminui a possibilidade de câncer e aumenta muito a sua capacidade de pensamento, de concentração, aumenta a longevidade, melhora a performance, e uma coisa extremamente importante, não causa perda de massa muscular. Ao contrário de outras formas de tratamento para hipertensão, o jejum ajuda muito no controle do peso em pacientes que estão acima do peso, porque além de ele facilitar a perda de peso, um processo metabólico fisiológico, ele não causa perda de massa muscular, o que é muito interessante. E quais seriam os tipos de jejum que nós temos hoje e que as pessoas praticam? O primeiro é o jejum de dias alternados. Você faz 24 horas de jejum, no outro dia come normal. No terceiro dia, 24 horas de jejum, no quarto dia come normal. No quinto dia, 24 horas de jejum, no sexto dia come normal, e assim sucessivamente. Ou seja, você faz jejum um dia e come normal no outro dia. Esse é um tipo de jejum. O segundo tipo de jejum é o da dieta 5x2. Ou seja, você come 5 dias e faz 2 dias de jejum. Ou seja, faz jejum hoje, 24 horas, come 5 dias,
faz jejum de novo, come 5 dias, faz jejum de novo, também de 24 horas. Esses 2 primeiros, sempre 24 horas. Ou você faz jejum dia sim, dia não, ou você faz a cada 5 dias, 24 horas de jejum. Isso vai depender da característica de cada pessoa, como cada pessoa queira se adapte melhor ao jejum. O segundo tipo, o terceiro tipo, e esse o mais utilizado de todos, é o jejum com alimentação com restrição de tempo. O que é o jejum com alimentação com restrição de tempo? É que você tem um tempo restrito para se alimentar durante o dia. É o que a maioria das pessoas faz. Ou seja, as pessoas fazem jejum de 14 horas e se alimentam nas 8 horas seguintes, nas 10 horas seguintes. Ou fazem jejum de 16 horas e se alimentam nas 8 horas seguintes. Ou fazem jejum de 18 horas e se alimentam nas 6 horas seguintes. Ou seja, tem uma janela de alimentação. Então, esse é o que as pessoas mais fazem, que geralmente funciona você pulando uma alimentação. Por exemplo, se você pula o jantar, se você jantou às 18 horas, às 6 horas da tarde, e você pula o café da manhã, você vai ter que você teoricamente tomaria café no outro dia de manhã, faria o seu dia de jejum. Se você jantou às 6 horas, você faria seu dia de jejum às 8 horas. Aí você passaria 14 horas em jejum. Esse é um tipo de jejum que muitas pessoas acham mais tranquilo, ou seja, jantam mais cedo e só vão tomar café 14 horas depois. Outras fazem um pouquinho mais prolongado, e quanto mais prolongado, melhor os benefícios desse jejum. Então, 14 horas é o mínimo, porque nas primeiras 12 horas você utiliza entre 6 e 8 horas, você utiliza seu glicogênio hepático para produzir glicose, e só depois das 12 horas é que o nosso corpo passa a utilizar as reservas de gordura e utilizar todos os benefícios do jejum. Então, você ficando 14 horas sem comer, das 18 até as 8 do outro dia, você tem 14 horas, você já tem algum benefício no jejum, se você fizer isso principalmente diariamente. Ou a outra opção é você, em vez de tomar café às 8 horas, de fazer o de jejum às 8, você faz às 10. Com isso você tem 14 horas de jejum. E, idealmente, você pularia o café da manhã e só almoçaria. Com isso você teria 18 horas de jejum. E esse é o jejum que tem uma efetividade muito maior, porque você tem 6 horas utilizando a gordura, utilizando seus corpos cetônicos como fonte de energia, e teria o melhor rendimento. Mas não necessariamente você precisa pular o café da manhã. Uma forma muito eficaz e fisiológica, e como o ser humano sempre praticou, ao invés de pular o café da manhã, você pula o jantar. Ou seja, o ser humano comiam basicamente assim. Eles comiam até as 2 horas da tarde, quando eles achavam caça. A partir daí não comiam mais. Às 5, 6 horas a noite caía, não tinha luz elétrica, ele ia dormir. No outro dia ele ia sair para caçar de novo, e só caçava e só ia comer ou no meio da manhã ou no início da tarde. Ou seja, eles ficavam praticamente de 20 a 18 horas em jejum. Então, é o mais fisiológico quando você pula o jantar. Ou seja, se você almoça, tipo meio-dia ou 2 da tarde, e só vai tomar café no outro dia a partir das 8 horas da manhã. Com isso você tem um jejum mais fisiológico, mas continuaria sendo esse jejum de 14, 16 ou 18 horas que você pode fazer diariamente. Ou tem o jejum semanal. Você faz uma vez na semana, você fica um dia sem comer. É outra possibilidade. Quem vai definir o melhor tipo de jejum, que todos funcionam, os trabalhos que eu mencionei mostraram que todos os tipos de jejum funcionam, não tem um melhor que o outro. Então, quem vai definir isso é o paciente, com seu médico, com seu nutricionista, que vai definir qual é o melhor jejum para mim. O que eu faço mais fácil? É pulando o café da manhã? É pulando o jantar? É ficando comendo dia sim, não comendo, e o outro dia fazendo jejum, e o outro dia não comendo novamente? Ou fazendo jejum de 24 horas 2 vezes por semana? Cada pessoa tem a sua facilidade, contanto que ela faça o jejum, ela vai obter todos os benefícios decorrentes desse estilo de vida. A outra pergunta bem importante que as pessoas fazem, que as pessoas têm dúvida, é como sair do jejum. Nós temos que ter as seguintes preocupações. O ideal é não sair do jejum comendo o que vem pela frente, porque senão você perde toda aquela
digamos assim, todos aqueles benefícios que você obteve do jejum. Principalmente se você sai do jejum comendo carboidrato. E se for carboidrato refinado, pior ainda. É a pior opção você sair do jejum, é para comer carboidrato. Você tem que tentar sair do jejum mantendo aquele estado metabólico de consumo de gordura e proteína, principalmente de gordura. Então, o ideal é que você saia do jejum com alimentos mais gordurosos, de gorduras saudáveis e de proteína, e com o mínimo possível de carboidrato e de preferência zero de carboidrato refinado. Então, os alimentos de preferência para você sair do jejum deveriam ser alimentos com baixo teor de carboidrato, ricos em gordura saudável e com alto teor proteico. Esses seriam os alimentos ideais para a gente sair do jejum. Por exemplo, o que é que a gente deve evitar para sair do jejum? Ou seja, quando você faz às 14, ou às 16, ou às 18 horas do jejum e come nas horas seguintes, nessas janelas de alimentação, você deve procurar comer alimentos que tenham pouco pão, tenha pouco bolo, não tenha batata, não seja massa. Deve dar preferência a alimentos com mais gorduras e mais proteínas, como, por exemplo, alimentos ricos em óleo de peixe, óleo de abacate, azeite de oliva, óleo de coco e gorduras animais. Esses óleos são óleos saudáveis que poderão estar na sua dieta, porque eles serão utilizados na hora que entrar em seu intestino e absorvidos pelo seu sangue, serão utilizados mantendo esse processo metabólico de produção de corpos cetônicos através da gordura. Então, os óleos de peixe, o óleo de abacate, o azeite de oliva, o óleo de coco e as gorduras de forma geral, animais, as banhas, são alimentos, a manteiga, são alimentos que você pode... Esses são alimentos que poderão estar na sua dieta para quebrar o jejum. Um outro alimento que deverá estar na sua dieta para quebrar o jejum são as proteínas. As proteínas de carne, né? A carne, o frango, o porco, os frutos do mar, os peixes, o salmão, que é um peixe rico em ômega, que é uma gordura de excelente qualidade, os ovos e os queijos. Ou seja, quando você vai sair do jejum, você tem que dar preferência à gordura e à proteína. Se for usar um carboidrato, vai usar um carboidrato pouco refinado, ou seja, um pouco de arroz, um pouco de feijão, mas pouco, uma colher de sopa no máximo. Salada, se você gostar de salada, principalmente as verduras mesmo, e a proteína com azeite de oliva, ou azeite de coco, ou azeite de abacate por cima da proteína. Com isso você vai ter uma dieta saudável, vai manter seu metabolismo como você vinha mantendo, ou seja, utilizando essas gorduras como fonte de energia, e essas proteínas mantêm seus músculos e a produção dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores, dos seus antioxidantes, todos em dias, e mantém também a sua constituição corpórea com o seu colágeno, formação óssea, formação muscular, formação articular. Então, essa é a melhor forma de você sair do jejum e evitar os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Afinal de contas, eu já falei, mas não custa repetir, o que é que a gente ganha fazendo jejum intermitente? Número 1, a gente perde peso. Número 2, nós controlamos nossa resistência à insulina ou inclusive o diabetes tipo 2. Nós trazemos benefício para o coração, porque você diminui o colesterol, principalmente se você estiver inflamado, esse LDL vai fazer mal. Se você não estiver inflamado, nem tanto. Mas se estiver inflamado, ele vai fazer mal. Diminui os triglicerídeos, que é um agente inflamatório. Diminui o LPA, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC. E é excelente para o cérebro. Melhora a cognição, melhora a concentração, melhora o senso de direção, te dá mais percepção da vida, melhora seu humor. E uma coisa extremamente curiosa, as pessoas dizem, poxa vida, eu vou ficar louco porque o jejum vai me dar muita fome, eu vou sofrer muito. Não, a fome maior é logo nas primeiras 12 horas, porque seu corpo, e no início do processo em que você está fazendo jejum, porque o seu corpo está acostumado ao açúcar. Mas com o passar do tempo,
E quanto mais tempo você fica em jejum, o corpo volta a se acostumar a utilizar a gordura e aquela sensação de fome que você tem diminui. E o que acontece geralmente, eu percebo, isso está nos artigos e os pacientes costumam me dizer, é que quanto mais tempo ele fica em jejum, menos fome ele sente. Olha que coisa sensacional, ou seja, o jejum feito adequadamente, acima de 14, 16, 18 horas ou dias alternados, você não tem fome e você tem uma produção, trabalho laboral muito maior. Você tem muito mais concentração, tem muito mais desejo, muito mais vontade de fazer as coisas porque você está em jejum e não tem fome. Você só tem fome quando você começa o processo de jejum. E toda mudança, vencer a inércia de forma geral é complicado. Outra coisa que está aqui, consigo treinar pela manhã em jejum. Aliás, a melhor forma de você treinar pela manhã é em jejum. Porque você vai utilizar toda essa energia que você tem, utilizando a gordura, e essa gordura vai ser utilizada pelo seu sistema músculo-esquelético e pelo seu cérebro. Você vai treinar muito melhor em jejum. Então, no início as pessoas podem desacostumar, passar um pouco mal, ficar um pouco tonta, mas não é porque está fazendo jejum, é porque o corpo está acostumado à glicose, a glicose que vem direto do alimento. Na hora que ao passo que ele vai se acostumando a fazer jejum, o jejum intermitente, o corpo se adapta a utilizar a gordura e esses sintomas todos desaparecem, ao contrário, passa a ter muito mais disposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Deixe nos comentários suas dúvidas para a gente poder respondendo ao longo do dia, ao longo da semana, tá bom? Vou encerrar por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo, eu vou deixar arrumadinho os dias das nossas lives sobre assuntos que vocês têm interesse. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Deus acompanhe vocês. Bom dia. Tchau. Tudo bem, pessoal? Basicamente, a gente vai conversar sobre uma coisa extremamente frequente no nosso dia a dia, mas que muitas pessoas ainda têm dúvida, que é o jejum intermitente. Na verdade, o que é o jejum intermitente, né? É uma abordagem eficaz, isso é que tem que ser muito claro, é uma abordagem eficaz para promoção, para efetivação da saúde metabólica e do controle de peso. Ele, na verdade, nunca foi especificamente para o controle de peso. Isso é uma coisa mais recente, evidentemente. Qual o contexto histórico do jejum intermitente? A gente tem que prestar atenção que o jejum é uma coisa antiga. A gente pensa, é uma modinha do presente, estão começando a falar em jejum intermitente agora. Não tem absolutamente nada a ver. O jejum intermitente sempre foi praticado pela civilização humana. Olha, desde o tempo dos homens, quando eles caçavam, quando eles colhiam, quando eles eram nômades, quando eles não tinham moradia fixa, eles já faziam jejum intermitente. Você sabe por que eles já faziam jejum intermitente? Inclusive, nosso corpo foi feito para fazer jejum intermitente. Nosso corpo se preparou ao longo desses milhares de anos, centenas de milhares de anos, para poder fazer o jejum intermitente. Por quê? Porque nós não tínhamos comida da forma que nós temos hoje. Nossos antepassados, que moravam nas cavernas, que eram nômades, nossos antepassados não tinham comida todo dia. Raciocine que naquela época havia longos períodos de frio, 2, 3, 4, 5 meses de frio, longos períodos de seca, 5, 6 meses de seca. Não era sempre que se conseguia sair para caçar. Justamente por não se conseguir sair para caçar com facilidade, nem sempre você tinha comida. Sem falar que muitas das vezes que você saía para caçar, você não encontrava caça. E aí como é que você ia comer? Então o corpo do ser humano foi feito para passar longos períodos em jejum. E isso sempre esteve na vida e ele se preparou para isso. Existe inclusive uma teoria, a teoria da insulina adaptativa, em que nós estamos tão preparados a passar jejum que um dos hormônios mais importantes da nossa vida é a insulina, porque ele é um hormônio que capta energia, que faz com que tudo que você coma seja acumulado de forma de açúcar e de forma de gordura, de forma de açúcar no nosso fígado e de forma de gordura
no nosso tecido gorduroso. Por quê? Porque nos períodos em que nós estivermos em jejum, nos períodos em que não tivermos comida à nossa mesa, o corpo utiliza desses estoques de gordura e de açúcar para que nós possamos sobreviver a esse período e estarmos aptos a passar por esse período sem tanto sofrimento. Então, nossa capacidade energética ao longo do tempo é muito intensa. Pense no seguinte, nós somos filhos, nós somos oriundos daqueles seres que sobreviveram a longos períodos de jejum. Portanto, nossa genética, para nós estarmos aqui, é uma questão assim, quem conseguia passar muito tempo em jejum naquela época, vivia. Se ele vivia mais, ele procriava mais. Se ele procriava mais, os seus filhos também, com genes que eles tinham de conseguir resistir ao jejum, com a capacidade da insulina muito grande, também sobreviviam. E de geração a geração chegamos nós. E nós somos, portanto, oriundos desse tipo de homem que se adaptou ao jejum. Portanto, nossa capacidade de viver em jejum sempre foi muito alta, ou seja, a nossa insulina sempre foi muito, digamos assim, eficaz, nosso hormônio da sobrevivência, a insulina. E a insulina sendo muito eficaz, se nós tivermos uma grande quantidade de alimento, é evidente que ela vai guardar muito mais do que aqueles seres que não viveram, que não conseguiram sobreviver àquela época, que tinham pouca insulina e, portanto, não conseguiram sobreviver e não conseguiram procriar. Então, é evidente que hoje, como nós temos uma fartura de alimento, a tendência é engordarmos, porque nós temos geneticamente, nós somos adaptativamente, geneticamente, mais econômicos do ponto de vista energético, que somos descendentes daqueles seres que se acostumaram ao jejum. E isso também, além dos seres, dos caçadores-coletores, na história antiga, sempre se falou em jejum. Por exemplo, Hipócrates, que é o pai da medicina, falava que o jejum purificava a alma, purificava o corpo, purificava a mente. Isso 400 a.C. E o jejum é uma coisa tão eclética e tão antiga e tão presente na vida humana que pelo menos é um fator que nenhuma religião briga. Todas aceitam o jejum. O cristianismo pratica o jejum, o budismo pratica o jejum, o judaísmo pratica o jejum, o islamismo pratica o jejum. Ou seja, é uma coisa que está na natureza humana. E o cristianismo, por exemplo, Jesus praticou jejum 40 dias no deserto. Ou seja, o jejum purifica o corpo e purifica a alma e permite que nós entremos em contato com o divino. Mas por que isso acontece? Porque o corpo utiliza a gordura como fonte energética, e por utilizar a gordura como fonte energética, nós fomos feitos justamente para utilizar a gordura como fonte energética. E daí essa capacidade do cérebro funcionar melhor, e funcionando melhor, ele consegue utilizar de todas as suas capacidades que nós no dia a dia não percebemos. Não são raras as vezes que as pessoas que fazem jejum de 24, 48 horas conseguem se perceber muito mais atentas ao que está ao redor, conseguem ter uma desanuviação da sua vista. Por quê? Porque elas conseguem ver melhor, conseguem ver as cores melhor, conseguem ouvir melhor, conseguem raciocinar melhor, concentrar-se melhor. Isso por conta do jejum. E hoje a ciência já explica isso. O que foi acontecendo? Que com o passar da história, principalmente depois da Revolução Industrial, a comida ficou muito mais farta. Os homens tiveram a comida à mesa diariamente e começaram a comer 3 vezes ao dia. Imagine, alimentos processados, e você que estava acostumado a não comer ou comer uma vez ao dia, você passa a comer alimentos processados ricos em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, com alto teor energético, e comendo 3 vezes ao dia. Há inclusive algumas áreas da saúde que sugerem que coma 6 vezes ao dia, o que é totalmente antifisiológico. Mas muito bem, você comendo 3 vezes ao dia alimentos altamente processados, o que é que vai acontecer? Se você é um descendente daquele ser humano que
conseguiu sobreviver a longos períodos de jejum, e até o alface àquela época, se ele comesse, ele guardava um pouquinho, porque ele não sabia o dia seguinte se ele ia comer ou não. Você, como descendente dele, com essa insulina funcional, que funciona perfeitamente, comendo alimentos processados, altamente calóricos, 3 vezes ao dia, você termina engordando. Você termina guardando muito carboidrato, e você, com essa quantidade de carboidrato, você vai fazer gordura no fígado, você vai engordar, você vai ter um excesso de triglicerídeos, você vai inflamar seu intestino, ter doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, como o AVC. Tudo isso decorrente de um processo de comer em grande quantidade, porque você está fazendo uma atitude antifisiológica, que é o não comer ou comer em pequenas quantidades. Então hoje as pessoas têm muito mais facilidade em ter comida do que outrora. E por conta disso, esse excesso de alimento está causando muito mais mal ao ser humano do que bem. E a ciência começou a perceber isso. Isso é que é bem interessante. A ciência percebeu que depois dos últimos 150 anos para cá, com a Revolução Industrial, o índice de pessoas diabéticas aumentou muito, pessoas com esteatose hepática aumentou, hipertensos, obesos, pacientes com doenças cardiovasculares, infarto, AVC e câncer. O câncer está diretamente ligado à ingesta acentuada de alimentos processados, altamente calóricos, porque isso inflama o intestino, e essa inflamação crônica é que termina causando um processo de inflamação nas células do corpo, e aquelas pessoas que estejam geneticamente vulneráveis, aqueles órgãos em que ela tenha nascido com uma vulnerabilidade genética, sofrendo um processo inflamatório, termina por desenvolver um processo de cancerização. As células se deterioram nesse aspecto. Então, é isso que acontece quando você se alimenta demais e de forma incorreta. Afinal de contas, como foi que os cientistas perceberam isso? Perceberam que o jejum trouxeram de volta esse estilo de vida perdido ao longo dos últimos 160 mil anos. Eles perceberam que quando você ficava algum tempo sem comer, algumas alterações metabólicas no corpo aconteciam, e você conseguia ter uma redução da inflamação do intestino, você conseguia ter uma diminuição da sua quantidade de insulina, você diminuía a resistência à insulina. Por outro lado, você conseguia retirar todo o estoque de açúcar, porque quando você está em jejum, o corpo, a princípio, por estar acostumado a usar o açúcar, ele pega esse açúcar, do fígado principalmente, que está armazenado na forma de glicogênio, e ele utiliza e tira esse açúcar do sangue, do fígado. O açúcar muscular, ele utiliza uma parte, mas não utiliza todo. O glicogênio do músculo é muito pouco utilizado, mais o do fígado. Na hora que você passa um período acima de 12 horas em jejum, o corpo, como precisa da glicose para poder fazer todas as suas reações químicas, biológicas, ele vai utilizar, se você não está comendo, ele vai utilizar nos seus depósitos. Então ele tira do fígado o glicogênio, transforma em açúcar, e durante as 12 horas ele começa a utilizar esse açúcar do fígado. Mas quando passam as 12 horas, o que é que acontece? O corpo diz, puxa vida, eu peguei todo o meu estoque de açúcar do fígado, utilizei e agora eu não tenho mais açúcar, o que é que eu faço? Você vai ter uma fome imensa, porque nesse momento o corpo está altamente dependente de açúcar. Mas se você conseguir superar um pouco esse tempo de 12 horas, o corpo é inteligente, ele, de forma original, ele sabe utilizar a gordura, porque ele foi feito para isso, porque ele foi feito para passar longos períodos em jejum. Ele disse, poxa, se eu não tenho açúcar, eu tenho que me virar, eu vou ter que utilizar a gordura que eu tenho guardado. É nesse momento que o jejum intermitente, ou um jejum um pouco mais prolongado, a depender do tipo de jejum, entra em todo o seu esplendor. Porque o corpo vai utilizar, a partir de 12 horas, que acabou o glicogênio hepático, ele vai utilizar das reservas
de gordura do corpo. Esses triglicerídeos são quebrados do nosso tecido gorduroso, vira triglicerídeos, esses ácidos graxos, essa gordura é quebrada dentro das nossas células adiposas. Esses ácidos graxos vão para a corrente sanguínea, e na corrente sanguínea eles vão para o fígado, e no fígado eles são quebrados eles são transformados em açúcar. E esse açúcar é jogado na corrente sanguínea e utilizado por todas as células do nosso corpo. Ou seja, à medida que você não dá alimento, o corpo vai utilizar as nossas reservas de gordura, vai quebrar essa gordura, vai transformar na glicose, e essa glicose então vai ser utilizada pelo cérebro, pelo próprio fígado, pelos músculos, pelo fígado, pelo rim, pelos intestinos. E você vai utilizar das suas reservas. E qual a outra vantagem que tem quanto a isso? Que na hora que você começa a utilizar a gordura e os corpos cetônicos, que são decorrentes dessa metabolização da gordura que está armazenada. Quando você começa a utilizar esses corpos cetônicos como fonte de energia, principalmente para o cérebro, você consegue ter uma funcionalidade cerebral muito maior, porque ele foi feito para usar principalmente corpos cetônicos como forma de energia. Então ele vai produzir muito mais glicose, ele vai produzir muito mais ATP com aqueles corpos cetônicos, com aquele ácido graxo, e você vai conseguir ter uma performance cognitiva cerebral muito maior. Da mesma forma que seus níveis de insulina vão ficar muito baixos, você não está usando glicose. E na hora que você diminui os níveis de insulina, você diminui o processo inflamatório do seu corpo. Na hora que você diminui os níveis de insulina, você também automaticamente diminui os níveis de leptina. E na hora que você diminui os níveis de leptina, você vai lá no sistema nervoso central e faz com que seu cérebro funcione muito melhor. Então o jejum, ele tanto consegue controlar a sua gordura, porque ele vai diminuir a obesidade, vai utilizar a gordura que você tem armazenada, da mesma forma que ele vai diminuir a quantidade de insulina no seu corpo, vai diminuir a resistência à insulina e, por conseguinte, vai equilibrar e até curar, se você fizer isso por um processo mais prolongado, como estilo de vida, o seu diabetes tipo 2 ou a sua resistência à insulina. Diminuindo os triglicerídeos faz com que haja um aumento da produção do óxido nítrico, e aumentando a produção do óxido nítrico você vai ter uma dilatação arterial, você vai diminuir a hipertensão arterial. Da mesma forma que se você não tem mais uma grande quantidade de gordura no fígado, porque ela está sendo utilizada para formar glicose, você também diminui a gordura hepática, esteatose hepática. E como você está dando um descanso para o seu intestino, você está evitando alimentos altamente inflamatórios, seu intestino passa um tempo descansando, ele tem capacidade de se regenerar, de fechar de volta aquelas células que estavam abertas, causando leak gut, que é um intestino hiperpermeável, permitindo que elementos ruins entrem no nosso sangue e inflamem nosso sangue, porque o nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico fica muito estimulado quando entram elementos que não deveriam entrar no nosso sangue, e aí você diminuindo o estímulo do nosso sistema imunológico, esse intestino volta a fechar e não permite que pedaços de alimentos, pedaços de bactérias entrem no nosso sangue, e com isso para de estimular de forma exacerbada nosso sistema imunológico, que é 85% está no intestino, e parando de exacerbar nosso sistema imunológico, você tem uma menor aglomeração, um menor chamado desse sistema imunológico. O sistema imunológico fica mais tranquilo, e com isso diminui também a possibilidade inflamatória, e com isso diminui o risco de câncer. E está provado também que o jejum intermitente, além de ter todos esses benefícios, aumenta do ponto de vista genético, estimulando vias intracelulares, aumenta o prolongamento dos nossos telômeros e faz com que nós tenhamos um aumento da nossa longevidade. Tem duas pesquisas científicas dois trabalhos científicos, um de 2022 e um de 2019. O primeiro é o jejum intermitente na saúde metabólica, publicada lá no Science,
que é uma revisão científica, uma revisão sistemática muito grande. E a segunda é o jejum intermitente e a saúde metabólica do jejum religioso até o jejum com tempo de alimentação reduzido. É um outro artigo publicado na Obesity, e esse artigo de revisão publicado na Obesity, esses dois últimos artigos, esse último de 19 e o anterior de 2022, fazem um levantamento gigante das vantagens que nós temos com o jejum intermitente. E as vantagens são basicamente essas que estou falando com vocês. A gente diminui a resistência à insulina, diminui o diabetes, diminui a hipertensão arterial, diminui a gordura no fígado, perde peso, melhora a concentração, melhora a cognição, diminui a possibilidade de câncer e aumenta muito a sua capacidade de pensamento, de concentração, aumenta a longevidade, melhora a performance e alguma coisa extremamente importante, não causa perda de massa muscular. Ao contrário de outras formas de tratamento para hipertensão, o jejum ajuda muito no controle do peso em pacientes que estão acima do peso, porque além de ele facilitar a perda de peso, um processo metabólico fisiológico, ele não causa perda de massa muscular, o que é muito interessante. E quais seriam os tipos de jejum que nós temos hoje e que as pessoas praticam? O primeiro é o jejum de dias alternados. Você faz 24 horas de jejum, no outro dia come normal. No terceiro dia, 24 horas de jejum, no quarto dia come normal. No quinto dia, 24 horas de jejum, no sexto dia come normal e assim sucessivamente. Ou seja, você faz jejum um dia e come normal no outro dia. Esse é um tipo de jejum. O segundo tipo de jejum é o da dieta 5x2. Ou seja, você come 5 dias e faz 2 dias de jejum. Ou seja, faz jejum hoje, 24 horas, come 5 dias, faz jejum de novo, come 5 dias, faz jejum de novo, também de 24 horas. Esses dois primeiros, sempre 24 horas. Ou você faz jejum dia sim, dia não, ou você faz a cada 5 dias, 24 horas de jejum. Isso vai depender da característica de cada pessoa, como cada pessoa queira se adapte melhor ao jejum. O terceiro tipo, e esse o mais utilizado de todos, é o jejum com alimentação com restrição de tempo. O que é o jejum com alimentação com restrição de tempo? É que você tem um tempo restrito para se alimentar durante o dia. É o que a maioria das pessoas faz. Ou seja, as pessoas fazem jejum de 14 horas e se alimentam nas 8 horas seguintes, nas 10 horas seguintes. Ou fazem jejum de 16 horas e se alimentam nas 8 horas seguintes. Ou fazem jejum de 18 horas e se alimentam nas 6 horas seguintes. Ou seja, tem uma janela de alimentação. Então, esse é o que as pessoas mais fazem, que geralmente funciona você pulando uma alimentação. Por exemplo, se você pula o jantar, se você jantou às 18 horas, às 6 horas da tarde, e você pula o café da manhã, você vai ter que você teoricamente tomaria café no outro dia de manhã, faria o seu dia de jejum. Se você jantou às 6 horas, você faria seu dia de jejum às 8 horas. Aí você passaria 14 horas em jejum. Esse é um tipo de jejum que muitas pessoas acham mais tranquilo, ou seja, jantam mais cedo e só vão tomar café 14 horas depois. Outras fazem um pouquinho mais prolongado, e quanto mais prolongado, melhor os benefícios desse jejum. Então, 14 horas é o mínimo, porque nas primeiras 12 horas você utiliza entre 6 e 8 horas você utiliza seu glicogênio hepático para produzir glicose, e só depois das 12 horas é que o nosso corpo passa a utilizar as reservas de gordura e utilizar todos os benefícios do jejum. Então, você ficando 14 horas sem comer, das 18 até as 8 do outro dia, você tem 14 horas, você já tem algum benefício no jejum, se você fizer isso principalmente diariamente. Ou a outra opção é você, em vez de tomar café às 8 horas, de fazer o de jejum às 8, você faz às 10, com isso você tem 14 horas de jejum. E, idealmente, você pularia o café da manhã e só almoçaria, com isso você teria 18 horas de jejum. E esse é o jejum que tem uma efetividade muito maior, porque você tem 6 horas utilizando a gordura, utilizando seus corpos cetônicos como fonte de energia, e teria o melhor rendimento. Mas não necessariamente você precisa pular o café da manhã.
uma forma muito eficaz e fisiológica, e como o ser humano sempre praticou, ao invés de pular o café da manhã, você pula o jantar. Ou seja, o ser humano comiam basicamente assim. Eles comiam até as 2 horas da tarde, quando eles achavam caça. A partir daí não comiam mais. Às 5, 6 horas a noite caía, não tinha luz elétrica, ele ia dormir. No outro dia ele ia sair para caçar de novo. E só caçava e só ia comer ou no meio da manhã ou no início da tarde. Ou seja, eles ficavam praticamente de 20 a 18 horas em jejum. Então, é o mais fisiológico quando você pula o jantar. Ou seja, se você almoça, tipo meio-dia ou 2 da tarde, e só vai tomar café no outro dia a partir das 8 horas da manhã. Com isso você tem um jejum mais fisiológico, mas continuaria sendo esse jejum de 14, 16 ou 18 horas que você pode fazer diariamente. Ou tem o jejum semanal, você faz uma vez na semana, você fica um dia sem comer. É outra possibilidade. Quem vai definir o melhor tipo de jejum, que todos funcionam, os trabalhos que eu mencionei mostraram que todos os tipos de jejum funcionam, não tem um melhor que o outro. Então, quem vai definir isso é o paciente, com seu médico e com seu nutricionista, que vai definir qual é o melhor jejum para mim. O que eu faço mais fácil? É pulando o café da manhã? É pulando o jantar? É ficando comendo dia sim, não comendo e o outro dia fazendo jejum? E o outro dia não comendo novamente? Ou fazendo jejum de 24 horas 2 vezes por semana? Cada pessoa tem a sua facilidade. Contanto que ela faça o jejum, ela vai obter todos os benefícios decorrentes desse estilo de vida. A outra pergunta bem importante que as pessoas fazem, que as pessoas têm dúvida, é como sair do jejum. Nós temos que ter as seguintes preocupações. O ideal é não sair do jejum comendo o que vem pela frente, porque senão você perde toda aquela, digamos assim, todos aqueles benefícios que você obteve do jejum, principalmente se você sai do jejum comendo carboidrato, e se for carboidrato refinado, pior ainda. É a pior opção você sair do jejum, é para comer carboidrato. Você tem que tentar sair do jejum mantendo aquele estado metabólico de consumo de gordura e proteína, principalmente de gordura. Então o ideal é que você saia do jejum com alimentos mais gordurosos, de gorduras saudáveis e de proteína, e com o mínimo possível de carboidrato, e de preferência zero de carboidrato refinado. Então, os alimentos de preferência para você sair do jejum deveriam ser alimentos com baixo teor de carboidrato, ricos em gordura saudável e com alto teor proteico. Esses seriam os alimentos ideais para a gente sair do jejum. Por exemplo, o que é que a gente deve evitar para sair do jejum? Ou seja, quando você faz às 14, ou às 16, ou às 18 horas do jejum e come nas horas seguintes, nessas janelas de alimentação, você deve procurar comer alimentos que tenham pouco pão, tenha pouco bolo, não tenha batata, não seja massa. Deve dar preferência a alimentos com mais gorduras e mais proteínas, como, por exemplo, alimentos ricos em óleo de peixe, óleo de abacate, azeite de oliva, óleo de coco e gorduras animais. Esses óleos são óleos saudáveis que poderão estar na sua dieta, porque eles serão utilizados na hora que entrar em seu intestino e absorvidos pelo seu sangue, serão utilizados mantendo esse processo metabólico de produção de corpos cetônicos através da gordura. Então, os óleos de peixe, o óleo de abacate, o azeite de oliva, o óleo de coco e as gorduras de forma geral, animais, as banhas, são alimentos, a manteiga, são alimentos que você pode, esses são alimentos que poderão estar na sua dieta para quebrar o jejum. Um outro alimento que deverá estar na sua dieta para quebrar o jejum são as proteínas. As proteínas de carne, né? A carne, o frango, o porco, os frutos do mar, os peixes, o salmão, que é um peixe rico em ômega, que é uma gordura de excelente qualidade, os ovos e os queijos. Ou seja, quando você vai sair do jejum, você tem que dar preferência à gordura e à proteína. Se for usar um carboidrato, vai usar um carboidrato pouco refinado, ou seja, um pouco de arroz, um pouco de feijão, mas pouco, uma colher de sopa no máximo. Salada, se você gostar de salada, principalmente as verduras mesmo, e a proteína com azeite de oliva, ou azeite de coco, ou azeite de abacate por cima da proteína.
Com isso você vai ter uma dieta saudável, vai manter seu metabolismo como você vinha mantendo, ou seja, utilizando essas gorduras como fonte de energia, e essas proteínas mantêm seus músculos e a produção dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores, dos seus antioxidantes, todos em dias, e mantém também a sua constituição corpórea com o seu colágeno, formação óssea, formação muscular, formação articular. Então, essa é a melhor forma de você sair do jejum e evitar os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Afinal de contas, eu já falei, mas não custa repetir, o que é que a gente ganha fazendo jejum intermitente? Número 1, a gente perde peso. Número 2, nós controlamos nossa resistência à insulina ou inclusive o diabetes tipo 2. Nós trazemos benefício para o coração, porque você diminui o colesterol, principalmente se você estiver inflamado, esse LDL vai fazer mal. Se você não estiver inflamado, nem tanto. Mas se estiver inflamado, ele vai fazer mal. Diminui os triglicerídeos, que é um agente inflamatório. Diminui o LPA, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC. E é excelente para o cérebro. Melhora a cognição, melhora a concentração, melhora o senso de direção, te dá mais percepção da vida, melhora seu humor. E uma coisa extremamente curiosa, as pessoas dizem, poxa vida, eu vou ficar louco porque o jejum vai me dar muita fome, eu vou sofrer muito. Não, a fome maior é logo nas primeiras 12 horas, porque seu corpo, e no início do processo em que você está fazendo jejum, porque o seu corpo está acostumado ao açúcar. Mas com o passar do tempo, e quanto mais tempo você fica em jejum, o corpo volta a se acostumar a utilizar a gordura e aquela sensação de fome que você tem diminui. E o que acontece geralmente, eu percebo, isso está nos artigos e os pacientes costumam me dizer, é que quanto mais tempo ele fica em jejum, menos fome ele sente. Olha que coisa sensacional, ou seja, o jejum feito adequadamente, acima de 14, 16, 18 horas ou dias alternados, você não tem fome e você tem uma produção, trabalho laboral muito maior. Você tem muito mais concentração, tem muito mais desejo, muito mais vontade de fazer as coisas porque você está em jejum e não tem fome. Você só tem fome quando você começa o processo de jejum. E toda mudança, vencer a inércia de forma geral é complicado. Outra coisa que está aqui, consigo treinar pela manhã em jejum. Aliás, a melhor forma de você treinar pela manhã é em jejum. Porque você vai utilizar toda essa energia que você tem, utilizando a gordura, e essa gordura vai ser utilizada pelo seu sistema músculo-esquelético e pelo seu cérebro. Você vai treinar muito melhor em jejum. Então, no início as pessoas podem desacostumar, passar um pouco mal, ficar um pouco tonta, mas não é porque está fazendo jejum, é porque o corpo está acostumado à glicose, a glicose que vem direto do alimento. Na hora que ao passo que ele vai se acostumando a fazer jejum, o jejum intermitente, o corpo se adapta a utilizar a gordura e esses sintomas todos aparecem, ao contrário, passa a ter muito mais disposição. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Deixem nos comentários suas dúvidas para a gente poder respondendo ao longo do dia, ao longo da semana, tá bom? Vou encerrar por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo, eu vou deixar arrumadinho os dias das nossas lives sobre assuntos que vocês têm interesse. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Deus acompanhe vocês. Bom dia. Tchau.